Olá e feliz quarta! Estou aqui de novo para falar com vocês sobre casos interessantes de imigração. Hoje quero falar com vocês sobre o tipo de caso que fez o Paulo Filho da semana passada e muitos clientes. O nome de caso é o EB2 NIW. Entendendo sobre esse tipo de caso e tem muito interesse saber se qualifica ou não qualifica para um caso EB2 NIW. O que é EB2? EB significa basado em emprego. Então, quando falamos de um green card, que não é por matrimônio, não é por família, é por emprego, é por ser profissional ou por investir. E tudo esse tipo de caso de green card é EB. Tem EB 1, 2, 3, 4, 5. E hoje vamos falar sobre o EB2, NIW. Que é NIW? National Interest Waiver. Que é isso? É uma maneira de não ter que obter primeiro uma oferta de trabalho. Ou seja, não precisa empregador. Pode ser um caso auto-petição. Mas não é todo mundo que qualifica. O EB2 é para profissionais e não todos os profissionais. Por exemplo, normalmente advogados não recomendo. Por quê? Porque não temos uma falta de advogados aqui nos Estados Unidos e não temos muito interesse nos casos de advogados. Agora, eu falei normalmente, sempre tem casos e tem exceções. E se quer saber dos casos que normalmente sim, é mais fácil qualificar, vai ser os casos que tem precedente. Precedente significa que a imigração no momento chegou a um acordo falando que é verdade, precisamos de engenheiros. Então, engenheiros de verdade é uma área excelente. Outra área excelente, tudo que seja de tecnologia. Por quê? Porque tem precedente. O que mais tem precedente? Tudo que seja de músico. Então, quando você está, de verdade, preparando o seu currículo, deve revisar primeiro, talvez, as qualificações para o EB2 NIW. E você pode procurar essa informação na página do governo, em www.uscis.gov, procurando I-140 EB2 NIW. E vai explicar que tem duas maneiras de qualificar. Pode qualificar como profissional com título avançado. Que é isso? É uma pessoa que tem título universitário, mais 5 anos de experiência depois de graduar. Ou uma pessoa que tem um título universitário de um mestrado ou mais, por exemplo, doutorado. Também tem o mesmo tipo de caso, EB2 NIW, por ter uma habilidade excepcional. Que o triste é que muitas pessoas só sabem do caso de habilidade excepcional. Então, eu recebo muitas ligações só para falar sobre casos de habilidade excepcional. Mas, na verdade, se o mesmo cliente qualifica para os dois tipos de casos, em minha opinião, o melhor caso é como título universitário avançado. Por quê? Porque é um pouco mais objetivo. Mostrar, documentar uma habilidade é como se for um talento. E isso sempre vai ser um pouco mais subjetivo, tá? Então, quando o cliente fala comigo, às vezes pergunta, qual é melhor? Então, o caso melhor é o caso mais certinho. Primeiro, para um advogado poder, de verdade, entender ou dar uma opinião sobre se você tem um bom caso ou não, deve revisar ou falar com você ou revisar um currículo que mostra coisas importantes. Por exemplo, ano que você terminou estudos universitários, experiência laboral e, por exemplo, reconhecimentos importantes. Ah, Carmen, eu escrevi um artigo sobre engenharia civil. Ah, interessante, eu sim quero ver isso. Ah, Carmen, eu recebi um prêmio para esse tipo de caso. Muito bom. Então, no currículo de você, deve explicar título universitário, experiência laboral e qualquer outro reconhecimento que você tem na área de trabalho de você.
E depois de tudo isso, você vai ter a responsabilidade de mostrar que aqui nos Estados Unidos, no futuro, se tem planejamento trabalhar na área de você. Então, se você é engenheiro civil, um exemplo, mas agora fala que vai chegar aos Estados Unidos e vai dirigir para Uber, você não qualifica. Porque tem que mostrar, eu vou usar meu conhecimento, minha habilidade, experiência laboral nos Estados Unidos. Então, se não tem essa conexão, você não vai ganhar seu caso. E a responsabilidade de você decidir e explicar, fazer um planejamento para o oficial de imigração, desenvolvendo essa ideia de o que você vai fazer aqui nos Estados Unidos. Porque é interessante o caso de você. Então, na verdade, se você tem interesse, leia um pouco mais sobre esse tipo de caso, EB2, que pode encaixar muitos tipos de profissionais. Por exemplo, empreendedor é outra área que tem precedente. Donos de negócios também tem precedente. Muitas áreas de saúde tem precedente. Mas se você só tem, por exemplo, um título de administração e pouca experiência na área, não vai ser um bom caso. E muito provável, eu vou falar, acho que você deve ou continuar estudando, fazer um mestrado, ou fala para mim que você tem como reconhecimentos de você na área. Ou talvez faz outro tipo de informação, outro tipo de conhecimento sobre algo especial. Então, se você já revisou a página do governo, ou falou com um advogado, ou falou com um amigo, talvez, que fez um caso igual, acontece muito, depois você deve decidir ou consultar com alguém que sabe melhor, porque também tem duas maneiras de como fazer seu caso. Você pode aplicar desde o Brasil, ou você pode aplicar se está nos Estados Unidos, desde os Estados Unidos. Então, quando falamos com o cliente, tentamos explicar as vantagens e desvantagens das duas maneiras. E temos muitos clientes que fazem tudo desde o exterior, e temos muitos clientes que fazem tudo desde os Estados Unidos. Então, cada família é diferente, cada família tem prioridade diferente. Mas, primeira coisa é decidir se você quer a residência permanente e revisar com alguém que seja profissional se você qualifica e se acha que você tem um caso elegível para o EB2 NIW como profissional com título avançado ou como uma pessoa com um talento ou uma habilidade excepcional na área de você. Na verdade, dentro dos 5 tipos de casos, de EB1 até EB5, os casos vão por preferência do nosso governo. Então, o EB2 é a segunda preferência mais alta. É um caso excelente para as pessoas que qualificam. Se tem interesse, por favor, fala mais conosco, segue-nos em todas as nossas redes sociais e se inscreve aqui para falar comigo de novo sobre dicas e conselhos importantes quando falamos de EB2 NIW.